Hoje, vamos responder as 5 últimas questões do exame de exemplo, que é disponibilizado pela própria OutSystems para preparação para a prova de certificação Associate Traditional Web Developer. Nós vamos fazer uma análise aprofundada em cada uma dessas questões e eu vou deixar aqui sugestões, dicas de conteúdo que você pode estudar para se preparar melhor para essa prova e também vou deixar aqui algumas dicas de como devemos analisar essas questões e por aí em diante. Então, não perde esse vídeo, que no final eu tenho também uma novidade super especial para vocês, que vocês vão gostar muito. Então, fica aí até o final. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é James Andrade e eu sou um Champion OutSystems e também sou Team Leader em uma grande consultora aqui em Lisboa. Hoje eu preparei um conteúdo incrível para respondermos aqui as 5 últimas questões do exame de exemplo. E também tem muito material, muita dica que eu vou deixar para vocês enquanto eu respondo cada uma dessas questões. Mas antes, eu queria pedir, se você ainda não respondeu por conta própria, que você faça isso. Então, faça esse exercício primeiro, depois acompanhe aqui através desse vídeo uma análise mais aprofundada em cada uma dessas questões, juntamente com dicas que eu vou deixar de material de estudo, de como interpretar essas questões. Então, tá bem bacana o material de hoje, então sem mais delonga, vamos para o computador. Então pessoal, já estou aqui com o exame aberto e vamos começar pela questão número 16. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de apoiar aqui o canal, deixando o seu like no vídeo, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, pode ser no LinkedIn, no Facebook, compartilhe nos grupos de OutSystems, também pode ser. Existem com certeza pessoas que estão se preparando para essa prova ou que gostariam de ter um pouco mais de conhecimento sobre a plataforma, sobre o modo traditional de se desenvolver os aplicativos web. Então, compartilhe esse vídeo. Não fique com o conhecimento só para você. Também se inscreva no canal se você não for inscrito. Então, depois de deixar esse apoio aí ao canal, vamos lá então para a questão número 16 do nosso exame de exemplo. O que é que diz aqui o enunciado dessa questão? Então, considerando as propriedades do Moving Rating Server Action, dessa minha Server Action, considerando essas propriedades que temos aqui nesse print screen, quais das seguintes opções é falsa? Então, mais uma vez, aquela atenção na escolha da opção, porque aqui estamos em busca da opção falsa. O que é que me diz as propriedades dessa Server Action? Então, tem aqui o nome, Moving Rating, não tem descrição, tudo bem, isso aqui não influencia tanto. É uma ação pública? Não, não é uma ação pública. Tem aqui a propriedade de função, se ela é uma função ou não. Se você não conhece o conceito de função, eu posso deixar aqui também um resumo para você, mas no fundo significa que aquele método ele vai poder ser utilizado dentro de expressões. Então, quando você estiver criando uma lógica, você vai aproveitar aquele método dentro da expressão que você está montando ali dentro do seu algoritmo. Então, o tipo função permite ser utilizado dentro de expressões. No fundo é isto. O que é que mais eu tenho aqui, então, nas propriedades desta action? O icon, o cache, também não me interessa muito. Então, se o OutSystems me deixou aqui uma imagem de um método, de uma server action não pública e que tem a propriedade de função como true, então, acredito que essa nossa questão vai estar relacionada aqui com funções. Então, vamos ler aqui as opções. O parâmetro de input desta ação poderá ser de qualquer tipo. Sim, isso é verdade. O parâmetro de entrada desta função pode ser de qualquer tipo. Podemos ter o tipo texto, os tipos básicos, texto inteiro, etc. Pode ser binário, pode ser uma lista. Então, por ser uma função, não me impede que eu tenha um parâmetro de entrada dos mais variados tipos. Então, e até inclusive eu posso ter mais do que um parâmetro de entrada, ok? Então a função também permite isso. Vamos ver a opção B agora. A Server Action poderá ser utilizado no flow, dentro do Action Flow, do flow do Preparation. Verdade. O fato dela ser uma Action, ela permite ser utilizado também dentro de expressões, mas também nada me impede que eu utilize como sendo mesmo uma action dentro de um flow. Isso também é possível de ser utilizado. Então, a letra B também é verdade. Estamos em busca da falsa.
Letra C. A server action pode ter múltiplos parâmetros de output. Esta já não é verdade para as funções. Okay? Então, o OutSystems está aqui a tentar validar o nosso conhecimento sobre funções. Então, por isso que essa pergunta é direcionada a esta propriedade. Quando temos um método, quando temos uma server action que é do tipo função, né, que tem essa propriedade function igual a yes, ela não pode ter múltiplos parâmetros de output. Por quê? Quando estamos a utilizar ela dentro de uma expression, eu tenho o output vai ser aquele valor, aquele único valor de output, né, para que a expression possa identificar aquele output. Então, é uma característica das funções de só ter um parâmetro de output. Se ela não fosse uma função, né, fosse uma server action comum, ela poderia ter múltiplos parâmetros de output, né, múltiplos outputs. Como ela é uma função, ela só permite ter um, ok? Agora, não confundam isso também com ter um parâmetro de output, mas de um tipo de uma estrutura, ok? Pode ser um parâmetro de output apenas, mas de uma estrutura complexa. É uma estrutura onde lá dentro temos vários atributos. Isso é possível. Okay? Agora, ter mais do que um parâmetro de output, isso já não é possível. E eu vou demonstrar isso também para vocês no Service Studio, ok? Então, essa letra C é falsa. Então, ela é uma forte candidata aqui para nossa escolha. Vamos só confirmar a letra D. O que é que diz? Essa server action poderá ser chamada a partir do editor das expressions. É justamente o que eu tive a falar desde o começo. Né? É a característica principal aqui das funções. Ela pode ser chamada dentro de uma expression. E isso dá muito jeito em muitas situações. Então, a nossa escolha aqui seria a letra C. Deixa eu mostrar para vocês então agora no Service Studio o porquê de uma função, né? Vamos experimentar, né? Vamos seguir aquela dica de sempre estar conciliando a teoria com a prática dentro do Service Studio, para reforçar esse nosso conhecimento e também para comprovar de que esse nosso conhecimento está correto dentro do Service Studio. Vamos lá? Ok, então aqui no Service Studio eu já preparei aqui um método getCurrentMonth, né? Não sei se pronuncia assim, mas pronto, estou treinando inglês. Vocês já sabem. Então, preparei aqui uma server action e que está exatamente, né, com as propriedades exatamente iguais ao nosso enunciado. Tem um tipo função igual a yes. Essa minha função tem um parâmetro de entrada, que é do tipo date, e também tem um parâmetro de output, que é do tipo texto, é um tipo simples. Vamos ver o que é que acontece. Ela está aqui com warning, mas simplesmente porque ela não foi utilizada. Eu vou deixar ela aqui pública só para sair esse warning para já. Vamos ver aqui o que é que acontece em uma server action quando está com a propriedade função e adicionamos mais um parâmetro de output. Vou adicionar aqui uma coisa qualquer. Olha, o OutSystems já me deu aqui um erro, um warning. Você está tentando adicionar um segundo parâmetro de output a uma action que tenha a propriedade função, que está setado como função. Você quer mudar essa action para deixar de ser uma função e criar esse output, ok? Então, ele está aqui a me dar uma escolha, né? Eu posso até adicionar outro output, mas ele vai deixar de ser função. Então, não é isso que eu quero permanecer ela como função. Por isso que a nossa letra C é falsa, porque diz que server action com essa propriedade função pode ter mais do que um parâmetro de output. Agora, o que é que eu estava a dizer para que vocês não se confundam em relação a isso? De ter um tipo de output complexo, ok? Isso sim é permitido nas funções. Então, ao invés de ter um output simples, que é do tipo texto, eu posso ter aqui um output que é de um tipo complexo. Por exemplo, eu poderia criar aqui uma estrutura. Posso adicionar aqui uma estrutura output function. Só mesmo para teste. E nessa estrutura eu teria o month label e também o month abreviatura. Não sei como é em inglês, mas pronto, vou deixar assim. Eu teria que pesquisar no Google Tradutor. Então, month, a label do mês completo e a abreviatura do mês. Né? Poderia ser junho e JUN, uma abreviatura.
Agora, minha função, ela poderia sim ter o output desse tipo de dado complexo, né? Dessa estrutura. Então, vamos ver aqui. Cadê aquela nossa estrutura? Output function. Tá aqui a gerar um erro porque não é público. Vou deixar aqui como público. E ainda está a gerar um erro por quê? Porque esse meu assign aqui está a apontar para a minha estrutura que deixou de existir e eu vou preencher a label. Ok? Não está do tipo correto. Vamos voltar lá. O tipo integer, vou deixar texto e esse também texto. Só para mostrar para vocês que realmente minha função agora, ela permite ser função, ela tem um parâmetro de output, mas esse output ele é de um tipo complexo. Ele é do tipo de uma estrutura que aí sim, dentro da estrutura, eu tenho mais do que um campo, ok? Então, não confundam também com isso. Ele não permite adicionar um outro parâmetro. Perfeito. Então, temos aqui o nosso método getCurrentMonth e vamos comprovar aqui uma outra coisa, que é, por ele ser uma função, eu posso utilizar ele tanto dentro aqui do meu preparation flow, né? Eu posso aqui arrastar essa action para cá e permitiu tranquilamente, tanto também como eu posso utilizar esse método dentro de uma expression. Então, dentro desse meu ecrã, vou arrastar aqui uma expression e vamos em busca desse nosso método. getCurrent, Ctrl espaço para ele me sugerir getCurrentMonth. E esta é o nosso método que estávamos a testar há pouco. Okay? Então, ele me permitiu aqui utilizar dentro das expressions. E essa é a grande vantagem das funções. Entenderam bem esse ponto? Não deixem de pesquisar também sobre esse assunto no site da OutSystems. Vamos para a nossa questão 17, ok? Está aqui de volta dos webblocks e eventos. Então, qual das seguintes opções é falsa? Vamos ver. Letra A. Eventos podem ser definidos e disparados, né? Posso fazer a tradução assim, disparados no escopo de um webblock. É verdade. Eu posso tanto definir um evento dentro do webblock, quanto eu também posso fazer trigger, né, desse evento, disparar esse evento para que o pai, né, o ecrã que utiliza esse webblock, saiba que aconteceu alguma coisa ali dentro daquele webblock e possa reagir de alguma forma. Então, essa letra A é verdade. Vamos avançar para B. O trigger do evento permite o webblock notificar o seu pai, né, o seu parent. Verdade, é justamente essa a função do trigger do evento. Notificar o pai de que alguma coisa aconteceu ali dentro do webblock, para que o pai possa reagir de alguma forma. Então, verdade também a letra B. Letra C. In the parent, né, no pai, aqui o pai pode ser um ecrã, pode ser um outro webblock maior que utiliza esse webblock lá dentro. Então, entenda o parent sempre como o elemento que utiliza esse webblock, que tem o evento. Pode ser um ecrã, normalmente é um ecrã, mas pode ser também um webblock maior que utiliza esse webblock menor lá dentro. Então, no parent desse webblock, a mesma screen action pode ser utilizada para fazer handler de diferentes eventos. Também é verdade. Eu posso ter uma action, né, que vai reagir àquele evento do webblock, e posso utilizar essa action para reagir a outros eventos desse mesmo webblock ou de outros webblocks. Okay? Então, isso também é verdade. A letra D. Um event handler no pai, né? Ou seja, quando o webblock disparar o evento, esse é o momento, o pai vai fazer alguma coisa. Né? Quando o webblock diz, olha, houve aqui uma mudança, houve aqui um clique num botão, o pai vai reagir a esse evento e isso é chamado do Event Handler. Então, o Event Handler do pai poderá ter acesso às Screen Actions do bloco. Essa já não é verdade. No pai, nós não temos acesso às ações que foram criadas dentro do webblock. Okay? Isso até, algumas vezes, faz algum sentido, mas não, por default, isso não é possível de ser feito. Okay? Nós no pai temos acesso a algumas variáveis, apenas as variáveis que foram passadas através desse evento, né? E é a única forma que temos de ter acesso ao escopo do webblock. As coisas que estão no webblock pertencem ao webblock. O parent não tem acesso.
Ele só tem acesso através do evento e através dos parâmetros que são passados pelo evento. Então, essa letra D é falsa. Não, no Event Handler do Pi, eu não tenho acesso às Screen Actions do WebBlock. Eu só tenho acesso a algumas variáveis, as que foram passadas pelo evento. Porque o evento ele pode mandar variáveis para o parent, ok? Mas se não foi esse o caso, nós não temos acesso nem às variáveis. E as Screen Actions, de nenhuma forma, temos acesso. Quer dizer, não quero confundir vocês, mas existe um artifício técnico que é, no Pi, utilizarmos JavaScript, por exemplo, ou até um componente da Forge, que eu já vi desenvolvido para isso, para fazer um clique dentro do WebBlock, e aí sim, o clique do botão dentro do WebBlock vai executar aquela action. Mas se você não está pronto para escutar essa parte, se faz muita confusão para você, esqueça isso que eu disse, e por default na plataforma, nós não temos acesso às Screen Actions do WebBlock, ok? 18, vamos lá. Aliás, desculpem, eu aqui neste ponto, no 17, quero sugerir um material de estudo do próprio OutSystems. Então, vamos para o site da OutSystems. No site da OutSystems, temos dentro do Guided Path, do se tornando um desenvolvedor traditional, dentro do curso Desenvolvendo Web Apps, nós temos aqui um dos módulos que é justamente sobre Web Blocks. Okay? Deixa eu ver se eu encontro. Eu já estou aqui com o vídeo, mas acredito que ele esteja aqui um pouco mais para baixo. Aqui. Está dentro desse módulo de lógica. Não. Está aqui. Dentro do módulo do Ajax e reutilizável, né? User Interface. Né? Como reutilizar componentes do User Interface. E dentro aqui deste módulo temos um vídeo sobre WebBlocks. E é muito interessante esse vídeo e tem bastante conhecimento. Okay? Então eu sugiro que assistam com cuidado, vejam aqui todo esse conteúdo, vejam como funcionam os eventos, né? O que é o trigger, o que é o handler do evento, como é que funciona esse ciclo de vida e principalmente, dica de estudo, anote mesmo no caderno, não no computador, não no notepad, no caderno e com a mão, com um lápis ou uma caneta, anote em um caderno todos aqueles conceitos importantes. O que é um trigger? O que é um handler? O Pi pode ter acesso a variáveis ou a actions do bloco? Não. Utilize mesmo a escrita manual para estudar sobre esse assunto, porque isso vai fazer você memorizar melhor esse conteúdo. É uma dica que eu utilizo bastante nos meus estudos. Já ouvi muitos professores também sugerir isso, então eu passo para vocês também. Não é porque estamos a estudar tecnologia e informática que vamos utilizar sempre o computador para tirar anotações. Utilize o bom e velho caderno e o lápis para estudar e para fazer anotações que são importantes. Então, essa é mais uma dica. Então, a nossa questão 17, a nossa resposta é a letra D. Avançando. Questão 18. Considere o widget do botão com as seguintes propriedades, que está aqui no nosso print screen abaixo. O que acontece quando eu clico no botão Save? O que é que acontece? Bom, vamos analisar aqui essas nossas propriedades. Tem uma label, save, tem uma classe, tudo bem. Está visível sempre, habilitado, é default. Agora, método, Ajax Submit, Validation, Server, tudo bem. Destination vai para uma Screen Action chamada Save. Ok. Quais são as questões? Quais são as opções, né, dessa nossa questão? Vamos lá fazer uma leitura. Letra A. O botão Save vai rodar e, né, a ação, a Screen Action Save vai rodar, né, vai ser executada a ação Save e depois o Preparation do ecrã não vai rodar. Isso é verdade? Estamos em busca, né, o que vai acontecer? Então estamos em busca da questão verdadeira. Isso é verdade? Será que quando eu clicar no botão a ação Save vai rodar e o Preparation não vai rodar? Que tipo de informação aqui nessas propriedades me dá a resposta a essa pergunta? Será que isso é verdade?
O que me dá a resposta aqui é o tipo de método utilizado nesse botão. E o método aqui é Ajax Submit. E aqui eu aproveito para dar uma outra dica para vocês. Façam a seguinte pergunta. Qual é a pergunta por trás da pergunta? Parece confuso isso, né? Parece maluquice. Mas não. É entender o que é que... E eu já disse isso em outros vídeos. Qual é o conhecimento que o OutSystems está tentando testar aqui com essa questão? Isso serve para qualquer prova, para qualquer certificação. Qual é a pergunta por trás da pergunta? Então, se ele está aqui a perguntar o que é que acontece quando eu clico no botão, e a primeira opção é se o botão vai rodar a action e depois o preparation não vai rodar. No fundo, o que ele quer testar aqui é o nosso conhecimento sobre os métodos do OutSystems. O que é que acontece em cada um dos métodos? Ajax Submit, Submit, Navigate. Então, essa é a pergunta por trás da pergunta. Como funcionam os métodos no OutSystems? Os métodos dos botões, né? Ou dos links. Como é que funciona? Como é que é o ciclo de vida dos métodos dentro do OutSystems? Essa é a grande pergunta por trás dessa pergunta. Então, letra A. O save vai rodar e o preparation não vai rodar. É verdade. Por quê? Porque o Ajax Submit ele vai executar aquela ação no servidor, mas não vai recarregar por completo, não vai reconstruir por completo o meu ecrã. E a reconstrução por completo é que implica no preparation. Isso acontece quando eu tenho um outro tipo de método, que é o método submit. Então, em alguns casos específicos, eu quero que isso aconteça. Eu quero que o preparation rode por completo novamente. Eu quero que o meu ecrã seja reconstruído por completo. Mas isso é o método submit que faz isso, e não o Ajax Submit. Então, prestem atenção na pergunta por trás da pergunta. Letra A é verdadeira. Essa é uma forte candidata para ser aqui a nossa resposta. Vamos para a letra B. Letra B. O botão Save irá rodar seguido do Preparation. E então o ecrã será reconstruído. Não é verdade, porque Ajax Submit. Okay? Eu tenho conhecimento sobre os métodos, sobre o ciclo de vida de cada método, então isso me dá a capacidade de analisar essa questão. Por isso, eu já mostro para vocês a dica de estudo de conteúdo para se preparar para esse tipo de questão que está disponível no curso da OutSystems, por isso eu já partilho com vocês. Letra C. O botão Save irá rodar e o ecrã inteiro será reconstruído. O Preparation não vai rodar. O Preparation não vai rodar, isso está certo por ser Ajax Submit, e o ecrã inteiro será reconstruído. Não é verdade, nem temos como comprovar isso. Por quê? O Ajax Submit ele funciona através de um outro componente do OutSystems que é o Ajax Refresh. Então, dentro do flow do save, né, dentro da action do save, nós escolhemos partes específicas daquele ecrã para ser reconstruído. Não é o ecrã completo. Então, por isso essa letra C também é falsa. Letra D. O Preparation irá rodar primeiro, depois, na sequência, o botão Save vai rodar. Também é um disparate completo. Não é verdade isso também. Primeiro roda o botão, né? Primeiro roda a action e depois continuação do ciclo de vida, e por ser Ajax Submit, não roda o Preparation por completo, nem o ecrã é reconstruído por completo. Por isso, a minha escolha aqui na questão número 18 será a letra A. Deixa eu já marcar aqui para vocês. E a dica de estudo, vamos para o site da OutSystems. No site da OutSystems, no mesmo curso Desenvolvendo Web Apps, vocês já conseguiram perceber que esse curso é a chave para a certificação. É só fazer ele bem feito, passo a passo, tomando as anotações, garantindo que todos os conceitos se interiorizaram muito bem na sua cabeça. Você vai estar preparadíssimo para a prova. Não só esse curso, mas também como os outros cursos do Guided Path, se tornando um desenvolvedor traditional. Então, muito foco nesse curso, muito estudo, complemento com informações externas do YouTube, do canal da Trusted, canal do Léo Andrade, outros canais no YouTube. Pesquise materiais auxiliar sempre, mas aqui está a fonte toda do conhecimento que você precisa, dentro do site da plataforma.
você tem dificuldade no inglês, é uma boa oportunidade para você começar a refletir e estudar inglês em conjunto com a plataforma, porque o inglês vai ser essencial nessa sua carreira. Mas vamos lá para a dica de estudo para essa questão. Temos aqui no módulo desenvolvimento de ecrãs básico, né? Temos aqui este vídeo Screen Interactions, ou seja, interações com ecrãs. Como é que funciona o método Submit? Como é que funciona o método Navigate? Como é que é o ciclo de vida depois que o utilizador clica no botão? Tudo isso tem explicado aqui nesse vídeo e em detalhe, um material excelente criado aqui pela própria plataforma. Então, é a dica de estudo em relação a essa questão. Vamos avançar para a nossa questão número 19. O que é que diz essa questão? Essa questão eu gosto bastante, que aqui já entra num tópico um pouco mais avançado. Não é a grande maioria das questões nessa prova de Associate, que é o nível básico, mas já dá aqui algum conhecimento mais avançado sobre SQL e como funciona o SQL dentro do OutSystems, ok? Vamos para essa questão. A seguinte query, né, seleciona 3 atributos da tabela Question e Question Locale Entities, ok? Dessas duas entities. O que deverá ser adicionado como o output entities / structures, né? O output entidade ou estrutura desta query. O que é que deve ser o output dessa minha query? Quem assistiu a minha primeira série aqui do canal, que é sobre SQL, aggregates, como é utilizado o acesso aos dados no OutSystems, vai tirar de letra aqui essa questão. Por isso, eu recomendo para vocês também esse curso. É a revisão de um curso, na verdade, que é um curso do OutSystems. E eu fiz uma revisão, também fiz o exercício final junto com vocês. Então, assistam essa série, revejam também o curso do OutSystems, que vai deixar muito claro esse tipo de questão para vocês. Vocês vão responder muito facilmente. O que é que ele quer saber aqui? Qual é a pergunta por trás da pergunta? Deixa eu deixar um desafio para vocês. Se calhar aqui esse nem tem tanto a pergunta por trás da pergunta, porque ele quer saber exatamente qual deve ser a definição do output quando eu tenho um select, né? No fundo, existe aqui uma pergunta por trás da pergunta. Eu não vou falar e aqui eu lanço o desafio para que vocês também façam esse exercício. Deixe aí nos comentários para vocês qual é a pergunta por trás dessa pergunta. Deixe aí nos comentários. Mas então vamos à resposta. O que ele quer saber aqui, né, no enunciado é o que é que deve ser esse meu output. O que é que deve ser aqui esse meu output? O que é que deve ser definido aqui? Vamos para as opções. Antes de irmos para as opções, vamos fazer aqui uma leitura na query. Então, o que é que está escrito aqui na query? Select, né? Select. Quais atributos desse select? Question group, question rate e question locale content. Ok? Então, temos 3 atributos. Poderíamos ter um select tudo, né? Quando temos a tabela ponto asterisco, significa que queremos todos os atributos daquela table, mas não, aqui ele quer 3 atributos específicos, 2 da tabela question e 1 da tabela question locale. Ok, muito bom. Então, essa é uma query que seleciona 3 atributos. Depois tem o from, né? Vai primeiro na tabela question, depois faz um inner join com a tabela question locale, tudo bem. E depois temos a cláusula where, que aqui também está relacionado com o exame e também com o locale, né? Que aqui ele deve ter uma aplicação multi-idioma, por isso dessas condições. Tudo bem. O que ele quer saber é o meu output. E o que é interessante, o que é que interessa para sabermos qual deve ser o output? O que interessa é o que é que está no meu select. Por quê? Porque o meu output, a minha estrutura de output, ela deve se casar sempre com os meus atributos que foram selecionados no select. Então, se eu tenho 3 atributos no select, a minha estrutura tem que ter 3 atributos e do tipo exato, né, do mesmo tipo que é o atributo daquela tabela que eu estou a retornar, daquela entidade que eu estou a retornar. Então, se o group é do tipo texto, então eu tenho que ter uma estrutura onde tenho um primeiro atributo do tipo texto, que vai retornar, né? Vai retornar o valor do group. O segundo atributo do tipo rate, pode ser um decimal, pode ser
são as avaliações, né, pelo que eu percebi aqui, mas o que é importante é que a minha estrutura de output tem que casar, tem que fazer match com a quantidade de atributos e os tipos de atributos que estão no meu select. Se eu tenho 3, então a minha estrutura de output vai ter que ter 3. Se eu tivesse aqui question ponto asterisco, significa que eu queria todos os atributos da tabela question. Dessa forma, eu não precisava criar uma estrutura específica. Eu poderia já adicionar diretamente a minha tabela question. Só que não é esse o caso. Esse é o caso onde eu tenho, repito, 3 atributos específicos. Parecia aquele meme agora, né? R$3. R$3. Mas então vamos lá para as nossas opções. Letra A. Question e question locale entities. Falso. Não é verdade. Poderia ser se eu tivesse aqui no meu select escrito question.asterisco, vírgula, question locale.asterisco. Isso iria significar, no fundo, que eu estou trazendo todos os atributos da question e todos os atributos do locale. Sendo assim, eu poderia adicionar as duas entidades na minha, como sendo o meu output, mas não é isso. Letra B. Uma nova estrutura com todos question em question locale entity atributos. Também não é verdade. Dessa forma também não ia funcionar. Por quê? Não faz match. Né? Se eu tenho 10 atributos na question, 10 atributos na locale, e aqui o meu select está a trazer 3 atributos, isso não ia fazer match. Então, não é verdade. Uma nova estrutura com 3 atributos. Fazendo match aqui, né? Com a cláusula select. Este é o que mais faz sentido. Uma nova estrutura com 3 atributos. Essa tradução aqui que foi buscado, né? Sinceramente, essa tradução aqui não conheço muito bem, mas ele está dizendo que 3 atributos que foram inicialmente selecionados aqui na minha cláusula select. Acredito que seja isso. E essa aqui é a que mais fez sentido para mim até agora. Por quê? Question completo não é, question e question locale completo também não é, né? Nem uma estrutura, nem as entities direto. E letra D, nada. O OutSystems automaticamente otimiza o SQL Query e o output irá apenas incluir os atributos necessários. Não é verdade. O OutSystems não faz tanta magia assim. Temos que dizer de forma explícita qual é a nossa estrutura de output que vai ser retornado da nossa query. Então, a que mais faz sentido aqui é a letra C. E como dica de conteúdo, eu deixo a playlist, vou deixar aqui nos cards desse vídeo, a playlist onde eu falo muito sobre Aggregate, SQL, como funciona. Até como preparação para essa prova, essa série vai ser muito interessante para você. Fora, pesquisa e estudo no site da OutSystems, como sempre, deixo aqui essa dica. E a nossa última questão, questão 20. O que é que diz aqui o enunciado dessa questão? Considerando o seguinte, link, widget, né? Temos aqui um link. Qual das seguintes opções é a correta? Então, vamos ver as propriedades desse link. Tem aqui um título, tem aqui a visibilidade, é um método navigate, tem um destination para um ecrã, né, de detalhe, e passa para esse ecrã o ID do filme, o corrente, né? Passa o ID do filme. Esse padrão é muito comum, né? Estamos em uma listagem e temos um link que envia para o detalhe. Isso é muito comum. O que é que ele quer saber aqui? Vamos tentar perceber qual é a questão por trás da questão. Eu acho que essa é a grande dica desse vídeo, esse último vídeo. Qual é a questão por trás da questão? O que é que o OutSystems realmente está a querer saber aqui do meu conhecimento? Isso vai ajudar você a escolher mais adequadamente a opção e também ajudar a se preparar para se conhecer melhor esses conceitos, né? Até como dica de estudo. Então, vamos para as opções. Quando eu clico no link, vai haver um request para o servidor para ir buscar o Move Detail Screen. O Preparation vai rodar antes da construção do ecrã. Essa primeira opção já me dá uma dica de qual é a pergunta por trás da pergunta, que é, de novo, métodos dos botões e dos links e ciclo de vida desses métodos. O que é que acontece quando eu clico em cada um desses métodos?
Essa letra A já me dá essa dica, que é essa pergunta por trás da pergunta. E o que a letra A falou é verdade. Quando eu clico em um método navigate, eu vou fazer um request daquele ecrã para o servidor, o preparation daquele ecrã vai ser executado e depois aquele ecrã vai ser renderizado. Então, essa letra A está completamente certa. Vamos aqui, queremos a opção correta, então a letra A é uma forte candidata. Vamos para as opções seguintes. Quando eu clico no link, há um request para o servidor para ir buscar o detail, né, o screen detail. Tudo bem? Até aqui tudo bem. O dado do current page será submetido para o servidor. Não é verdade. As informações da minha página atual não será submetida para o servidor. A única informação que eu tenho da página onde eu fiz o link navigate, eu só vou ter acesso à informação que eu passei como parâmetro para a tela de detalhe, que aqui nesse caso foi o Move ID. Eu no servidor não vou ter acesso à informação que foi recolhida naquele ecrã, não será submetida para o servidor. Então, letra B é falsa. Letra C. No onClick Destination, né, quando eu clicar no link, não pode ser mudado para uma external URL. O onClick Destination não pode ser alterado para uma external URL. Isso também é falso, né? Não está tão relacionado com o ciclo de vida, né? Então ele já tem aqui uma outra pergunta por trás da pergunta, mas o destination aqui eu posso utilizar também uma URL externa, ok? Então esse também é um conhecimento que está lá naquele vídeo do Screen Interactions do OutSystems. E letra D, o onClick Destination poderá apenas ser setado para um ecrã do módulo atual. Também não é verdade. Podemos ter módulos que têm elementos ecrãs completos como público. Então, uma das propriedades do ecrã, quando criamos, né, da tela, quando criamos, é se ela é pública ou não. E quando ela é pública, eu posso inclusive redirecionar para essa tela a partir de outros módulos. Basta que eu consuma essa referência. E agora tem uma novidade no OutSystems que essa já não é uma referência forte. Ela não cria dependência entre esses dois módulos. E isso foi o que causou também a questão de não ser agora mais 4-layer canvas, de sim 3 layers canvas, né? 3 camadas, porque deixamos de ter a necessidade daquele nível de aplicação orchestration. Mas isso aqui são outras informações que eu aproveito para partilhar com vocês. Então, essa letra D também é falsa. Eu posso apontar para ecrãs de outros módulos, contanto que eles sejam públicos. E a única questão que me fez sentido, que é a questão correta, é a letra A. E eu consigo responder isso através do conhecimento dos Screen Interactions, né, interação com ecrãs, e ciclo de vida de cada um dos métodos, que é aquele vídeo que eu já sugeri aqui atrás. Então, vocês podem ver que esse tipo de conteúdo e aquele vídeo é muito importante. Então, sugiro que tomem nota, escrevam mesmo no caderno quando estejam a estudar esse conteúdo. Deixa eu marcar aqui para vocês. E com isso, concluímos o nosso último vídeo sobre análise desse exemplo, né, desse exame exemplo da própria OutSystems. Deixem aí o seu feedback, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa série, se agregou valor na sua preparação para a prova do Associate Traditional Web Developer. Se vocês interagirem bastante com esse vídeo, compartilharem, eu depois, e esse é um dos meus objetivos também, vou estar preparando novos materiais, principalmente para outras certificações mais atuais, como a de Reactive, as mais avançadas como Professional, Tech Lead, Expert. Então, na medida que eu também vou me preparando para algumas dessas certificações, que eu ainda não tenho todas, e as que eu também já tenho a certificação, eu vou estar compartilhando aqui com vocês para que vocês estejam cada vez mais preparados para para essas certificações e assim vocês possam comprovar para o mercado de trabalho essas suas capacidades. Então, pessoal, o que é que acharam dessa série? Gostaram? Ajudei vocês a se preparar para essa prova? Foi útil? Deixem aí nos comentários, compartilhem também. Ajudem o canal a crescer, se inscrevam no canal, deixem um like. Dessa forma eu fico cada vez mais motivado em trazer conteúdos diferenciados aqui para vocês.
e focado na sua evolução profissional. E finalmente eu trago aqui a novidade para vocês, que pronto, ainda não é a novidade por completa, mas já é o anúncio de que é na verdade um convite que eu queria fazer para vocês para um evento que eu vou fazer, uma reunião privada, por assim dizer, onde vocês poderão se inscrever de forma 100% gratuita e que nesta nossa sessão online eu queria fazer alguns jogos, alguma espécie de gamificação, onde eu vou também premiar os vencedores dessa gamificação com um desconto de 50% em uma certificação OutSystems. E atenção que as provas OutSystems, as certificações, já estão com 25% de desconto no site e agora com mais 50% de desconto, então vai sair bem baratinho essa certificação para vocês. Então é uma chance de fazer a prova, comprovar esse seu conhecimento, se preparar melhor para o mercado de trabalho. Então vai ser muito legal essa nossa reunião sobre conclusão dessa preparação. Vou trazer mais informações, vou responder dúvidas que vocês tenham sobre essa certificação e, por último, vou fazer um jogo, uma gamificação, onde vocês vão poder responder a algumas questões e o vencedor vai ganhar 50% de desconto na prova de certificação OutSystems. O que acharam dessa surpresa? Vai ajudar vocês? Então, compartilhe esse vídeo, continuem a apoiar o canal, porque o meu foco é fazer com que vocês evoluam profissionalmente. É isso, pessoal. Deixa eu só deixar aqui mais um recado, que é, você já conhece o aplicativo que eu tenho da Trusted sobre mentoria? Tem lá uma funcionalidade escondida também sobre exames de certificação. Ainda não está 100% pronta, mas muito em breve vai estar. Mas uma funcionalidade que já está sendo um maior sucesso e tem gerado bastante valor, tanto para mim, eu tenho adquirido conhecimento com essas mentorias, quanto também acredito que está ajudando outras pessoas, que é o aplicativo da Trusted, que eu vou deixar aqui o QR Code, é só você colocar seu celular, ler o QR Code. Ele foi um aplicativo desenvolvido em OutSystems, super simples e que já tem a funcionalidade de você marcar mentoria. Então, eu disponibilizo alguns horários, 100% gratuito, e você simplesmente faz lá um cadastro e faz um clique e diz que quer conversar comigo nesse dia e eu estou disponível para ajudar você no que for preciso. Qual sua dúvida sobre OutSystems? Acesse o aplicativo da Trusted, marque uma mentoria e vamos conversar um pouco mais sobre essa plataforma. Eu ganho conhecimento, você ganha conhecimento e todos nós saímos ganhando nessa conversa, nessa mentoria. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.